Boa noite, graça e paz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mesmo sobre a vida de cada um dos irmãos. Para nós é uma alegria muito grande, né? Mais uma vez estar na casa do Senhor, porque aonde a gente se reúne, torna-se a casa do Senhor, não é isso? Então hoje nós estamos na quinta parte desse estudo de regeneração. Agora de tarde parece que a minha voz está querendo dar uma sumidinha, né? Então a gente vai falar um pouco mais devagar para ver se não acontece nada dela sumir, tá bom? Mas cremos em Deus que vai dar tudo certo e vamos conseguir concluir esse estudo da regeneração, que está sendo muito interessante. Eu te convido, hoje nós vamos ler um texto, né? Texto que nós anunciamos, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a gente vai estar estudando do versículo 3 até o versículo de número 11. Falamos na semana passada a respeito do... Quando você passa pela regeneração, o Espírito começa a comandar. Enquanto o Espírito não comanda, a carne, a tendência dela é estar comandando a nossa vida. E isso traz inimizade da nossa vida para com Deus. Porque quando nós vivemos em Espírito ou direcionado, dominado pelo Espírito, buscamos as coisas do céu, divina, né? Buscamos as coisas de Deus, e aí sim somos amigos de Deus. Tá certo? E antes de nós entrarmos na palavra, nós, como sempre fazemos, vamos estar orando e intercedendo pela vida dos nossos irmãos, também pela nossa vida. Essa semana foi bem conturbada, né? A semana que passou, a irmã Maria, minha esposa, testou positivo do Covid. Aí eu fiz mais um teste, né? Agora esse de 5 dias, ainda não saiu o resultado. E é por isso que a gente não está indo na congregação. E também alguns irmãos, né, da nossa congregação que testaram positivo, então a família toda tem que ficar em casa, né, resguardado e tomando aí os medicamentos que os médicos passam, mas confiando somente em Deus. Porque a situação está tão difícil que nem a medicina sabe o que fazer, não sabe, não consegue garantir o que é que temos, o que é que estamos sentindo. Então está muito complicado, muito difícil, mas nós continuamos fazendo menção do nosso Deus, tá certo? Então, meu filho Guilherme também passou mal nesse final de semana, a esposa, os 2 meninos, né? O Gabriel e o Gael, mas estão melhores, para a glória do Senhor. A minha Maria também está melhor, agora com sintomas gripais. E eu ainda hoje estou tossindo um pouquinho, né? Mas diminuiu muito, graças a Deus, porque eu já não estava mais aguentando tossir tanto. Então nós vamos orar ao Senhor, né? Vamos colocar aí esses nomes diante de Deus. Irmão Benê, família, irmão Elias, que também testou positivo, a filha dele, a Monique, e vamos continuar orando pela irmã Maria, mãe da irmã Sônia Jorge, pela irmã Joana, pelo irmão Mário, e pela irmã Margarida, pela irmã Valdineide, também a irmã Almerinda, né? Inclusive a Almerinda hoje ela ia passar pelo médico. E também a irmã Carmelita, vamos apresentar esses nomes. E a Elizabeth, filha do irmão Mário com a irmã Joana, também testou positivo, né? Esta semana, e passou mal no primeiro dia. E vamos apresentar ela diante do nosso Deus, tá certo? Tem mais algum nome, irmã Maria? As filhas da Clara, tá tudo pronto. Vou apresentar quem está com Certo. Covid, porque... E vamos orar aí, no geral, né, por todos que estão aí sofrendo ou com algum familiar sofrendo
por essa questão do Covid, dessa gripe que é forte, e às vezes não se entende o que é, qual que é o sintoma do quê. Então está muito difícil. Mas confiamos no nosso Deus e isso é suficiente para a nossa vida, tá certo? Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós queremos clamar a Ti neste momento em favor da vida de cada um desses nomes que nós colocamos diante do Senhor. Pai amado, também a vida do irmão Getúlio, que não passou bem, Senhor, que Tu esteja guardando a vida do Teu servo, restaurando. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor por todas essas vidas. Pai, nos ajuda, recupera a nossa saúde, porque nós confiamos no Senhor. Nós cremos no Senhor e por isso testificamos, e por isso clamamos, e pedimos que o Teu Espírito Santo a cada dia ministre mais palavra ao nosso coração, para que a nossa fé continue sendo aumentada e continuamos crendo no nome de Jesus Cristo, este nome que tem todo o poder, este nome que é sobre todos os nomes e que pode nos livrar de todo mal, de toda enfermidade, e o sangue de Cristo que nos livra, nos liberta da escravidão do pecado. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estarão nos acompanhando neste momento, aqueles que não podem estar conosco agora, que vão estar mais tarde, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações, de uma forma que o Teu Espírito tenha liberdade para nos fazer compreender, entender e guardá-la, para que possamos não pecar contra Ti. Ajuda, Senhor, na ministração, também na audição desse estudo. Nos dê capacitação, nos dê sabedoria, nos dê graça e a revelação do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor, para que possamos entender o teor e o poder da Tua palavra. Que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, glória a Deus. Paz, Renata. Deixa eu... vamos lá, então. Nós finalizamos na semana passada. Se o Espírito de Deus habita em vós, lembra disso? Se o Espírito de Deus habita em nós, então nós somos guiados por Ele. Não vivemos mais a lei do pecado, mas estamos à lei de Deus. Não é? Quando somos dele, somos escolhidos pelo Espírito, e a regeneração é o processo inicial na nossa vida. Então, a cada momento que a gente trata da regeneração... Maria, me faz um favor, pega aquela pasta lá. O meu microfone está lá dentro. E... quando muitas pessoas, você fala do amor de Cristo para ele olha, mas não consegue compreender. Ou ele não consegue... Muito obrigado, meu. Ele não consegue aceitar. Sabe, quando você fala para alguém a respeito da doutrina dos apóstolos, quando você fala que nós precisamos ter uma novidade de vida em Cristo Jesus, que agora a gente não pode viver a vida que a gente vivia preso no pecado, escravizado no pecado, mas agora nós temos que ter uma vida pautada em Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né? E ela não compreendendo, a gente fica se perguntando o porquê disso. Como que a pessoa não consegue entender que se nós cremos em Cristo, se nós agora estamos pautados na palavra de Deus, tem que haver uma novidade de vida, nós não podemos viver mais subjugado no pecado, o pecado não pode mais prevalecer contra a nossa vida, e nós ficamos... Por que isso? Mas é porque a pessoa ela não passou ainda pelo processo da regeneração. O que é o processo da regeneração? É simplesmente o novo nascimento, em que o Senhor Jesus fala para Nicodemos. Né? O primeiro texto que nós lemos e começamos a base desse estudo é quando nós entendemos que Jesus fala que é necessário que você venha nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, então nós agora estamos
para ser regenerado. O que é ser regenerado? É você passar pelo processo de morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Quando esse nascimento se conclui, então é necessário que haja o início de uma nova vida. E quando nós começamos uma nova vida, então é necessário que nós, agora neste momento, passamos a conhecer tudo aquilo que o nosso Pai vai nos ensinar. Não é assim no nosso processo material de nascimento? A criança nasce, né? Por exemplo, temos outro netinho agora que está com 5 meses, 4 meses, né? 4 meses de vida. Então o que ele sabe? Nada. Ele sabe chorar quando ele está com fome. Se tiver alguma dor, ele sabe chorar. Está aprendendo a rir, está querendo murmurar alguma coisa, né? Porque a gente fica conversando com ele, então ele vai tentar imitar a gente. E tudo que tiver que aprender, nós temos que ensinar. Da mesma forma, se nós morremos para o mundo e nascemos em Cristo, sempre em Cristo, porque Cristo é o centro da nossa vida. Então, quando nós nascemos para Cristo, então o Espírito de Deus que vai habitar no nosso coração, é Ele que vai nos fazer entender e compreender todo esse processo. E quando nós iniciamos esse processo de regeneração, então é necessário, no caso do Espírito Santo, tratar uma pessoa que estava debaixo do pecado, escravizado pelo pecado, é necessário que ele venha fazer o quê? Tirar todo esse processo mundano, diabólico, pecaminoso, de dentro do nosso coração. Né? Ele vai retirar tudo isso, ele vai limpar a casa, porque a partir deste momento, nós agora vamos ter novidade de vida. Ele vai nos ensinar o que falar, o que ouvir, como caminhar, o que é que nós devemos seguir. Vai impetrar a palavra de Deus. Nós não aprendemos a língua dos nossos pais? Então, na questão espiritual, nós vamos aprender a língua que Deus nos fala. Então, é desta forma que nós começamos a viver agora esta novidade de vida. Isso é o processo da regeneração. Então, uma pessoa que não passa pelo processo, ou não passou ainda pelo processo da regeneração, ele pode estar na igreja, ele pode fazer parte da igreja, mas ele sempre rejeita a boa palavra. Ele está na igreja, mas do mesmo jeito que ele vai num clube social, que ele se reúne com os amigos, que ele se reúne com os parentes para um bate-papo, é assim que ele vai agir. Quando você leva a palavra, uma palavra um pouco mais abrangente em questões doutrinárias, na questão dos apóstolos, não estou falando aqui de usos e costumes, mas a doutrina da palavra de Deus, né, que vai falar a respeito do fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, então a pessoa ela não aceita de forma alguma. Eu tenho certeza que você já ouviu, espero que você não tenha falado, mas tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim, eu não concordo com isso que você está falando na Bíblia. Mas é Bíblia, está aqui, está escrito, né? Mas a pessoa fala, eu não concordo. Por que ela não concorda? Porque ela não passou pelo processo da regeneração. Então ela continua com o pensamento pecaminoso. Ela continua com o pensamento do velho homem, da velha natureza. E a velha natureza não compreende. Tem um texto na palavra de Deus que diz, o Deus desse século cegou o entendimento desse povo. Lembra disso? Cegou o entendimento do povo para que eles não entendam a verdade. Então, veja bem, ele não cegou os olhos. Se ele tivesse cegado os olhos, a pessoa não enxergaria nada daquilo que é proveniente de Deus. Mas ele não cegou os olhos. Ele cegou o entendimento aqui, ó, no coração. Então ele cega o coração, porque ele ainda está comandando o coração. Quando ele está comandando o coração, então a pessoa diz, eu não aceito isso. Olha, é a palavra de Cristo, mas eu não aceito, eu não concordo. O meu pensamento é diferente. Eu acho, né? Como diz o Caetano, o achismo
tem levado muita gente a entrar pelo buraco. Então, nós precisamos entender essa situação. Aquele que é regenerado, ele sempre vai aceitar a boa palavra de Cristo. A gente pode até fazer um parênteses comparando com a parábola do semeador, né, que Jesus contou lá. Uma semente ela cai no meio das pedras, a outra cai no meio dos espinhos, a outra ela cai no caminho, os passarinhos vêm e comem, mas a palavra ela é lançada em todo tipo de terreno. Mas aquela que cai na boa terra, ela cai na boa terra, então essa vai germinar. E quem é que preparou essa boa terra? A boa terra é o nosso coração. Quem preparou a boa terra? O Espírito Santo. Lembra que o processo inicial é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem até o meu coração, implanta ali a fé para eu crer em Cristo, aí é ministrada a palavra de Cristo, e aí eu creio na palavra de Cristo. Por quê? Porque ele já mexeu o terreno, ele já tirou os entulhos, ele já limpou. Eu não entendo muito de plantação, mas como eu vivo mexendo aqui no quintal com as coisinhas, né? Esses dias até saiu uns caroços de feijão aí, né? Não deu nem 10 gramas, mas, né, meu marido? Deu para juntar com os outros lá e fazer. Mas o que acontece? Antes de você plantar, é necessário você tratar a terra. Não é? Não tem o arado? Você tem que arar a terra. O que é arar a terra? Você vem com aquele arado, que ele é uma lâmina corta, e ela é um caracol, assim, né? Então ela vai pegando a terra e vai removendo a terra. E muita coisa, se já foi plantado alguma coisa naquela terra, então ele vai tirar a raiz e ele vai trazer essa raiz à flora, vai ficar exposto. Então alguém vai lá, retira todos aqueles entulhos grandes, né? E depois ele vai novamente passar o arado naquela terra, ele vai afofar essa terra, ele vai deixar ela em ponto para que ela receba agora a semente. Aí, dependendo da terra, tem que adubar, tem que colocar calcário, tem que colocar uma outra coisa, tem que colocar umas vitaminas lá, para que ela fique saudável para receber a semente. Ok. Então, depois disso, o que é feito? É feito as covas e depois lançado a semente. E aí se tampa essas covas e daqui a pouco começa a germinar. Não é? Então esse é o processo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Nós não temos condição nenhuma de fazer qualquer tipo de processo de regeneração dentro de nós. Porque lembra que a nossa carne nasceu no pecado e ela vai pender para o pecado sempre. O desejo da carne é pecar, o desejo da carne não é honrar, aceitar, entender, compreender que Jesus Cristo é Senhor, de forma alguma. Então é necessário que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, esse Espírito entra no nosso coração, deposita fé no nosso coração, para crermos no que Cristo fez para conosco, e aí sim é o processo do novo nascimento, que Jesus fala para Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, é necessário que você venha nascer de um processo totalmente divino. O nascer da carne é desejo humano. Agora, o nascer do Espírito já é um desejo de Deus. E Deus escolhe quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E todo o trabalho é feito no formato e no plano que Deus já designou para a minha vida e para a tua vida. E é por isso que nós temos prazer em ouvir a palavra de Deus, é por isso que nós temos prazer em sentir o Espírito Santo de Deus comandar a nossa vida, sabe? Então é por isso que nós a cada dia temos o desejo. De onde vem esse desejo? É proveniente do Espírito Santo que habita aqui no meu coração. Então todo dia ele está falando, Ismael, vamos ler a Bíblia, Ismael, vamos orar, vamos buscar Deus, Ismael, vamos santificar essa vida, Ismael, vamos tirar a mão disso, vamos parar com isso. Essas palavras que você está falando não é Desculpe, não é proveniente do meu espírito, portanto aniquila.
As palavras de quem é direcionado pelo Espírito têm que ser palavras pautadas no Evangelho, pautadas no Espírito Santo, palavras sadias, palavras que venham trazer refrigério, trazer solução, trazer um conforto, um carinho, um amor para com o meu companheiro, para com os meus amigos, para com o próximo. Então é desta forma. Muitas pessoas frequentam a igreja há muito tempo, mas não passou pelo processo da regeneração. Então ele nunca vai aceitar. Ele gosta até de uns louvores e tal, não é? Mas aí você percebe que quando ele vai falar sobre pregação, ele fala, não, eu gosto daquelas pregação que o cara vem, anima a gente. Que anima a gente? Que palavra de Deus precisa animar a minha vida? A Bíblia diz que eu tenho que ter bom ânimo. É o mínimo que eu tenho que ter bom ânimo. Ah, mas eu estou com dívida, eu estou desempregado. Não importa as circunstâncias. Eu estou sofrendo isso, é carnal, é passageiro. Mas eu estou em Cristo, não para que Cristo pague minhas contas, para que Cristo me arrume emprego, mas para Cristo me dar a vida eterna. E isto é proveniente da fé que eu creio nele. E essa fé é implantada pelo Espírito no meu coração. A partir do momento da regeneração, o que eu quero é viver em Cristo. Como Paulo disse, olha, para mim, o que passou, passou. Eu sigo agora para frente, para o alvo. Eu tenho um alvo. Qual é o alvo? O céu, Cristo. O alvo é estar com Cristo. Então, nós vivemos, ainda que nós temos o nosso cotidiano, mas a nossa vida ela tem que ser direcionada para com a busca estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Tá certo? Então vamos lá. Qualquer pergunta que você tiver, pode fazer aí, tá? Que a gente vai, na medida do possível, respondendo. Vamos lá então. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 11. Achou aí? Vamos lá então. Diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lembramos que piedade é uma vida plena para com Deus, de adoração a Deus, de cumprimento da palavra de Deus. Então você vai ter um coração piedoso, um coração que ele é sempre voltado para a adoração a Deus, e logo isso vai trazer com que você tem uma convivência no reino de Deus, tá? Então, para que uma pessoa viva assim, pelo poder de Deus, né, são conduzidas a uma vida de piedade, pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou poder, tá? Então é assim que ele fala. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e poder. Então Deus nos chamou para isso, para vivermos a sua glória e vivermos o seu poder. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é isso aí, irmão. É justiça, paz, alegria no Espírito. Então é estar voltado às coisas de Deus, a um coração piedoso, a um coração bondoso, a um coração benigno, a um coração de adoração. Então é deste formato que nós vamos adorar a Deus. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia. Então veja bem, uma vida no pleno conhecimento de Deus, vivendo a glória de Deus e o poder de Deus, faz com que nós venhamos vivenciar as muito grandes promessas de Deus para com a nossa vida. E quais são as promessas de Deus? Eu te darei um carro, eu te darei uma casa, nada disso. A promessa de Deus é: você será o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês serão os meus filhos e eu serei pai para com todos. E isso só é possível quando nós somos regenerados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo.
Então agora a salvação nos é concluída por esse Espírito, e é claro que ela vai concluir totalmente no dia do arrebatamento, né? Tanto para os que morreram e para com os que estão vivos. Essa é a conclusão da salvação, a redenção em Cristo Jesus, quando nós nos encontrarmos com Ele, que a partir desse momento nada mais nos separa de Cristo e também da presença de Deus, tá certo? Então nós vivemos essas promessas, que são preciosas, e por ela nós tornamos coparticipantes da natureza divina. Então por isso que muitas vezes nós temos um dia a dia, uma situação difícil, passamos por circunstâncias, que nem agora, esse problema de enfermidade, essa pandemia, essa gripe H3N2, que a gente não sabe qual é a proporção, mas todos estamos sofrendo. A nossa congregação de Tibiriçá não está tendo condições de ter culto em virtude de tantos irmãos que foram. Não tantos foram acometidos, mas se um membro da família é acometido pelo Covid, a família tem que se resguardar, né? Tem que ficar de quarentena, porque nós não sabemos quem está contaminado ou não. Então nós vivemos em dias difíceis, mas mesmo vivendo esses dias difíceis, vivendo essas situações, o que acontece conosco? Nós vivenciamos as ricas, preciosas e muito grandes promessas de Deus. Vivemos a glória de Deus. E isso nos traz uma alegria muito grande. Então por isso que viver no reino de Deus é viver na justiça, que Ele nos justifica. É viver na paz, que o nome de Cristo, através do Espírito Santo, Ele nos coloca essa característica de paz para conosco. Então, ainda que estamos vivendo um turbilhão de dificuldades, mas nós temos paz em Cristo Jesus. Nós não nos desesperamos, nós não buscamos a morte, não ficamos maldizendo. Por quê? Porque estamos dentro do reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, né? Então, é assim que nós nos sentimos vivendo no reino de Deus, porque nós somos coparticipantes dessa natureza divina. Então, todo dia eu tenho que sentir a presença do Espírito de Deus. Sabe, às vezes tem pessoas que ficam assim, eu vou na igreja porque lá eu quero sentir a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser real e notória na nossa vida a qualquer momento, qualquer instante, porque já temos a presença de Deus, se é que o Espírito de Deus habita aqui, no nosso coração. Né? Está no nosso coração. Então, quando nós compreendemos isso, nós não precisamos ficar com esse... Claro que é necessário ir à igreja, é necessário congregar, é necessário estar unido com os irmãos, né? Isso faz parte. Igreja não é uma pessoa só, nunca será, né? Como estão espalhando por aí. Então, a igreja é o todo, é o conjunto de irmãos que se juntam e ali eles se reúnem para estar exatamente na presença de Deus. E isso nos faz compreender que o Espírito Santo nos traz esse sentimento de presença, porque Ele é Deus e Ele está presente em nós. Então, mesmo eu sozinho aqui dentro de casa, lendo a palavra de Deus, eu sinto essa presença de Deus e eu me alegro, eu fico muito feliz, porque nós não temos condição de nada, não éramos para ter nada. O destino nosso é o inferno por tanto pecado que cometemos, mas aprove a Deus escolher a minha vida e a tua vida, e Ele agora colocar, através do Espírito, fé para que eu creia em Cristo, passe a ser filho de Deus, passe a ser coparticipante da natureza divina. Então esse processo, o Ismael velho morreu, agora é um novo Ismael que vive uma novidade de vida, e a novidade de vida é em Cristo, mesmo eu vivendo na minha natureza, aqui na minha fase carnal, mas eu não dependo dela. Eu dependo do Espírito de Deus na minha vida, me conduzindo a uma verdadeira adoração todo dia. Por isso que eu preciso ser grato a Deus todo dia, pela noite que Ele me deu, pelo dia que Ele me deu, pela família que Ele me deu, pela igreja que Ele me deu, pelos irmãos que Ele me deu. Tudo isso nós somos gratos ao Senhor e sempre estamos convictos disso, porque o Espírito de Deus nos mostra isso a todo instante.
Quando você começa a lembrar de certos textos bíblicos, não é que a tua cabeça está variando, querido, é que o Espírito de Deus está falando para você aí, olha, vai buscar o Senhor, vai ler uma palavra, e a gente pega a Bíblia, e a gente começa a ler, e a gente se alegra no Senhor, porque o Senhor tem presença real e notória na nossa vida. Mas isso é para aqueles que são regenerados. A pessoa que não é regenerada, ela não consegue compreender isso, e fala que a gente é maluco, fala que a gente é doido, né? Irmã Valdineide, deixa eu ver o que ela está falando aqui. Boa noite, Igreja Metodista de Ibiriçá. Ah, tá, bom ver o Senhor, pastor. Graças a Deus. Estou melhor sim, graças a Deus. Ainda com um pouquinho só de tosse, mas estou melhor. E a irmã Maria também está melhor. Está aqui do meu lado, viu, irmã Valdineide? Está aqui do meu lado a irmã Maria. Tá certo? Então, vamos lá. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, acrescenta a virtude. O que é a virtude? Poder. Né? Então ele está falando aqui no nosso sentido de a nossa responsabilidade. O que nós vamos fazer? Se nós temos a fé em Cristo Jesus, então nós temos que buscar acrescentar o quê? Virtude. O que é a virtude? Poder de Deus. E ele diz, e há esse poder, a essa virtude, o conhecimento. Opa, ele está me chamando para quê? Para buscar a Deus, para que o Espírito de Deus me encha de conhecimento e de graça. E aonde que ele vai me dar conhecimento? Quando eu começo a ler a palavra de Deus. Conhecimento nós buscamos aqui. Conhecimento é nossa obrigação, é nossa responsabilidade buscar. Por isso que nós fazemos faculdade de teologia, por isso que nós fazemos estudo, por isso que nós estamos sempre lendo a palavra de Deus. Procura, como Deus disse para Josué, medita no livro, dia e noite. Não se aparta desse livro, que é o livro da lei de Deus. Claro que lá era o Torá, né? Aqui a Bíblia toda nós temos. Mas o que o Senhor nos chama é isso, buscar conhecimento, e o Espírito de Deus está aí para nos ajudar, para nos fazer entender e compreender. Irmão, eu te garanto que se você começa a estudar a palavra de Deus, orientado pelo Espírito, a cada momento você quer buscar mais, conhecer mais, saber mais, ler mais, porque aí o Espírito prevalece sobre a carne. Quando você pega seu celular e você recebe um vídeo, né, principalmente do Quai lá, Quai, sei lá, você recebe um. Quando você sobe, ele vai vir outros, não é isso? Se você ficar ali, quando você percebe, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente perdeu esse tempo vendo esses vídeos que não nos leva. É engraçado e tal, mas que conhecimento nos traz? Que conhecimento nos traz? Então é necessário que a gente tenha uma autocrítica e nós venhamos nos desvencilhar dessas astúcias. Porque isso, o tempo que nós estamos fazendo isso, a gente poderia estar lendo a Bíblia. Eu preciso parar com isso. Né? Hoje eu desinstalei do meu celular todos os joguinhos, todos. Tinha lá quebra-cabeça, eu só faço o joguinho que ativa a mente, né? Mas agora hoje eu tirei tudo. Então eu vou ativar a mente buscando na palavra de Deus, porque é necessário a gente buscar a palavra de Deus, tá certo? Porque aí a gente cresce em graça e em conhecimento, que ele está falando aqui. Olha, então, vocês concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, acrescentem a virtude, ou seja, vá buscar poder. Aonde buscamos poder? Em Deus, através do Espírito de Deus. É claro que a busca, a orientação, o pedido não é feito ao Espírito Santo, não é? É feito a Deus. E Deus, através do Espírito Santo, vai nos orientar. E acrescentar a virtude e o conhecimento. E acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Olha que interessante o que ele coloca aqui. O domínio próprio. Por que o domínio próprio? Porque nós temos uma dificuldade muito grande, irmão, em ter domínio próprio. Quando vira e mexe, você fala assim, quando eu vi, eu já tinha falado. Falta de domínio próprio. Não tivemos domínio naquele momento. E isso nos acarreta alguns males, algumas dificuldades, alguns constrangimentos. E muitas vezes cair em pecado. Precisamos ter domínio próprio.
E você acrescenta ao domínio próprio a perseverança. O que é perseverar? É continuar na esperança. Eu estou esperando o quê? Eu estou esperando Cristo voltar, então eu vou perseverar nisso. Mas para esperar Cristo voltar, eu preciso estar munido da palavra dele na minha vida, porque é ela que me alimenta, é ela que me limpa, é ela que me conforta, é ela que me consola, é ela que me levanta, é ela que me fortalece, é ela que me alegra, é ela que faz tudo, através do Espírito Santo, a impetrar no meu coração. Então, é isso que nós precisamos buscar, perseverar naquilo que é do Senhor, da natureza divina. Não perseverar nas coisas materiais, porque as coisas materiais são passageiras. Daqui a pouco passa, não é isso? Tem pessoas que se prendem numa novela, daqui a pouco a novela acaba, não é? E aí? O que acrescentou na tua vida? Nada. Não acrescentou nada. Hoje tem umas novelas boas para acrescentar, né? Acrescentar adultério, prostituição, homossexualismo, vandalismo, tudo isso. Né? Isso eles ensinam muito bem, né? As pessoas. A única coisa que acrescenta, do resto não acrescenta nada. E isso não é bom para mim, então eu não tenho por que ficar assistindo. Então eu vou buscar na natureza divina, buscar as coisas que são do alto. Lembra isso? Lá na carta de Colossenses, capítulo 3, Paulo fala, olha, o que nós temos que fazer? Buscar, se já ressuscitaste com Cristo, olha o que ele falou, ressuscitar com Cristo é o processo de regeneração. Morri para o pecado, ressuscitei em Cristo, o que eu faço? Buscai as coisas que são do alto, busca as coisas que são de cima. Porque é lá que está a nossa alegria, é lá que está a nossa esperança, é lá que está o nosso socorro, é lá que está a nossa meta, o nosso alvo, o nosso foco. Então, quando nós passamos pelo processo de regeneração, então fica fácil a gente compreender isso aí, tá certo? Então ele diz, olha, acrescenta a perseverança a piedade, que é uma busca incessante de fazer o bem servindo a Deus. E acrescenta a piedade a fraternidade. O que é fraternidade? É você ter um convívio familiar, sabe? É você considerar o outro. Porque geralmente família não é para brigar, infelizmente briga, né? O povo que briga é o povo de família. Mas não é para isso. Família é para viver unido, família é para viver todos, ainda que não concordem todos, mas tem que viver de acordo. Alguns abrem mão de uma coisa, outros abrem mão de outras, e a gente chega a um acordo. Então nós vivemos. Então família tem que viver em acordo. Então esse amor fraterno, essa convivência fraterna, e ele diz por último aqui, acrescenta amor nisso aí, né? Acrescenta amor. Então, tem pessoas que é muito difícil de amar, porque a pessoa externamente é muito difícil. Mas vamos buscar alguma coisa interna dessa pessoa. Né? Tem gente que é chato, mas é bom caráter. Então você suporta a chatice dele porque é uma pessoa de bom caráter. E nós conseguimos, né, como diz o apóstolo Paulo, enquanto depender de você, tenha paz com todos. Né? Embora tenha uns aí que é difícil, mas nós temos que buscar a paz com todos. Então você precisa acrescentar, uma coisa vai acrescentando na outra. E tudo isso vai te mostrar que você está sendo coparticipante da natureza divina. Porque é isso que Deus quer. Tá? Essas coisas não é para mim. Então esquece, você não é filho de Deus. Não passou pelo processo da regeneração. É por isso que você não vai aceitar. Você entendeu? Não vou aceitar essas coisas de jeito nenhum. Aquele que é de Deus, aceita o que é de Deus. O que não é de Deus, não aceita o que não é de Deus. Isso é claro. Porque essas qualidades, olha só que interessante, ele diz, essas qualidades, estando presente e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos. Inativos. Algumas traduções
é outra palavra, não é? Ocioso. Não, quer ver? Tem mais uma. Deixa eu ver nessa tradução aqui. Que é bem interessante a outra tradução. Aqui ele diz inativo, ou seja, o que é uma pessoa inativa? É uma pessoa que não faz nada, está desligado. Inativo, né, é o contrário de ativo. Se está ativo, está fazendo alguma coisa, está buscando alguma coisa. Agora, quando é inativo, né, essa aqui a tradução diz ociosos. Não vos deixarão ociosos, nem estéreis, né? Aqui diz nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa questão aqui do inativo e do infrutífero, o que acontece? Muitas situações, às vezes a gente fica pensando, mas como assim? Não ser uma pessoa inativa ou uma pessoa que não faz nada. Então tá, tem gente que fala assim, mas eu não gosto de trabalhar na obra de Deus, eu não tenho interesse nenhum em trabalhar na obra. Mas como assim? Uma vez me perguntaram assim, pastor, uma pessoa que é cristão, mas não quer fazer nada na igreja, ele é salvo? A gente não pode falar nem que sim, nem que não. O que eu posso falar é que aquele que é salvo, ele vai sempre fazer alguma coisa. Ele vai sempre buscar alguma coisa. Eu não posso dizer que o que não faz não é salvo. Mas eu digo que o que é salvo, ele faz. Não é? É o mesmo contexto que Tiago usa, quando ele fala das obras. A obra salva? Não. Mas a obra mostra que eu estou sendo salvo. Eu estou com a vida de salvação quando eu tenho obras. Porque se eu não tenho obras, como que eu vou provar a minha fé? Porque Jesus falou assim, ide por todo mundo pregar o meu evangelho. Ele falou isso para quem? Para os apóstolos? Não, ele falou para os discípulos. Todo aquele que recebe Cristo, ele tem que transmitir Cristo. Eu recebo e eu distribuo. Cristo não é só para mim. Cristo é para mim e para todos. O evangelho é para mim e é para todos. Então é necessário que eu faça alguma coisa. Mas e se a pessoa não quer fazer nada? Não vem na igreja e não quer fazer nada? Pô, como se ele vem na igreja e não quer fazer nada? Nem um glória a Deus não quer dar? Não. Então essa pessoa não é de Deus. Como que você... Imagina você, olha, vamos lá. Mas eu sou tímido. Ok, você é tímido. Quando você chega na casa do seu pai, na casa dos seus pais, você chega lá e você é tímido, então você não cumprimenta seu pai, você não cumprimenta sua mãe, você entra mudo e sai calado, é isso? Você chega na casa do teu pai, aonde você sempre tem liberdade, aí você senta no sofá e não fala com ninguém, fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá quantas horas, aí você levanta e vai embora. É isso que resumiu a ida na casa do seu pai? Claro que não. Por mais tímido que você vai falar com o teu pai, você vai falar com a tua mãe, você vai brincar com o cachorro, com o gato, se tiver, as crianças que tiver, você come, você bebe, não é? Você desfruta das benevolências que tem na casa do pai, mesmo sendo tímido, mesmo sendo uma pessoa acanhada. A não ser que você seja mudo e surdo. Mas senão você vai falar. Tá certo? Agora vamos lá, você vai na igreja. Você tem o teu coração aqui, ele arde pelo Espírito Santo. Sabe? Por tudo que o Espírito Santo fala no teu coração, pela palavra que ele coloca. A gente ouve a pregação, a gente ouve um estudo bíblico e por um período a gente continua como se fosse mastigando aquela palavra. Se ela entrou no meu coração, se ela penetrou, então o que acontece? Eu começo a degustar essa palavra. Degustar essa palavra.
Nossa, que coisa linda que foi essa palavra. Nossa, como Deus tem amor para conosco. Como Deus foi maravilhoso, misericordioso, não é? A gente está fazendo isso. Aí eu chego na igreja, eu fico um período de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, sei lá, na igreja. E você não consegue ter ânimo para nada, nem para dar um glória a Deus, nem para dizer um aleluia, nem para cumprimentar teu irmão. Você não tem desejo, um desejo de trabalhar na obra do Senhor. Que regeneração é essa? Qual foi o processo? Morreu e não nasceu? Só se foi isso. Ah, morri para o mundo, mas não nasci para Cristo. Estou na fase intermediária. Aí tem que pender para o lado do espiritismo, né? Tá lá no corredor, lá esperando a vez de reencarnar, para ver se vai nascer de novo. Não é assim que funciona. Eu morri para o pecado, mas eu nasci para Cristo. Eu nasci na glória de Cristo. Eu nasci para o reino de Cristo. E o reino de Deus é isso aí. Então, se eu vivo no reino de Deus com os meus irmãos, é necessário que eu seja coparticipante disso. Porque eu tenho a mesma natureza que o meu irmão. Então eu estou sempre à disposição de fazer o bem. Sabe? Quando eu estou na igreja, às vezes eu fico ali na porta da igreja, está chegando uma irmã, um irmão de mais idade, a gente vai lá, encontra ele, dá o braço para a pessoa, ajuda a carregar, a caminhar, que as pessoas de idade têm a dificuldade para caminhar, e a gente vai chegar nesse período também, se não morrer antes, né? Vai chegar nesse período que vai ter dificuldade para caminhar, e é necessário um braço mais novo, forte, para nos ajudar, para nos conduzir. Que alegria! Às vezes para você isso não é nada, mas para essa pessoa que você estendeu a mão, é maravilhoso, é gratificante. E isso é ser participante da natureza de Deus. Uma pessoa que nasce de novo, ela tem a mesma visão que Cristo. Ela está sempre buscando alguém para ela ajudar. Sempre buscando alguém para ela ajudar. Eu me lembrei agora de uma situação, só que eu esqueci o nome. Então, a semana que vem eu vou, se Deus permitir, eu vou falar para vocês a respeito disso aí, tá? De uma pessoa que... O que acontece quando a pessoa faz o bem? Quando a pessoa faz o bem para alguém, não esperando nada em troca, que é aquilo que Jesus ensinou, né? Nós temos que fazer o bem. Nós temos que pregar o evangelho. Ah, mas eu prego o evangelho e ninguém se converte. Conversão não é problema teu. Não é problema meu. É problema do Espírito Santo. A mim e a você cabe pregarmos a palavra do Senhor. Se eu nasci de novo, então agora eu vou fazer menção da minha nova família. Olha, eu agora sou da família de Cristo. A família de Deus. A família divina. E aonde eu for, eu vou dizer... Eu tenho Cristo como meu Senhor e Deus como Pai. E isso é gratificante, é maravilhoso. Porque eu sou participante disso. Tá certo? Então vamos lá. Ele diz que cada vez mais que vocês fazem isso, então vocês não serão inativos. E não serão infrutíferos. Na outra tradução aqui do Almeida diz estéril. Estéril é aquele que não... A mulher estéril não dá luz. Estéril é aquela pessoa que não dá fruto. Uma árvore estéril, ela não dá fruto. Certo? E o que acontece? Quando nós lemos Gálatas, capítulo 5, o 22 e o 23, que vai falar do fruto do Espírito, então ele entra em conjunção com um outro texto, não lembro se é em João que Jesus fala, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês. E qual foi o propósito que eu escolhi vocês? Para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o que é isso? Que fruto é esse que a gente tem que fazer nascer nas outras pessoas? A gente pensa assim, bom, eu preciso ganhar alma. É ganhar alma. O fruto é ganhar alma. Se for assim,
se fosse isso, quantos anos faz que eu não ganho uma alma? Se é que eu já ganhei alguma alma. E aí? Se Jesus me escolheu para eu ir e dar fruto e o fruto permanecer, então eu imagino logo, eu preciso pregar para alguém, se alguém tem que se converter e ele tem que permanecer na igreja. Se ele desviar, estou ferrado, esse fruto não vai ser contado para mim. Então logo, se Jesus me chamou para dar fruto e eu não dou fruto, o que vai acontecer comigo? O que Jesus fala aqui? Eu sou a oliveira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto... João 15, não é isso? Meu pai, ele pega e corta. Vou ser cortado. Então, se eu entender desta forma o outro texto que Jesus está falando, então, logo aquele que não consegue ganhar ninguém para Cristo vai para o lago de fogo, vai ser queimado, não vai para o céu. Mas não é isso, gente. Nós precisamos sempre ser baseado em contexto, não em textos isolados. Se eu pego esse versículo, eu posso falar para vocês, né? Faço uma pregação em cima disso. Então, você que nunca ganhou uma pessoa para Cristo, então você não é de Deus, você vai ser lançado no inferno. Tem base para falar? Naquele texto, sim, mas no contexto, não. Porque Jesus não está falando de pessoas para anunciar o evangelho. Ele está falando das pessoas que ele escolhe, que ele traz, que ele chama para ser os seus discípulos. Então, eu vos chamei, eu vos escolhi e vos enviei para que você dê fruto. E o vosso fruto não é o fruto do outro. E o vosso fruto permaneça. Aí o apóstolo Paulo vem na carta de Gálatas, capítulo 5, e ele especifica o fruto. Ele diz, mas o fruto do Espírito não são. Então não é um monte de fruto, é um fruto só. O fruto do Espírito. Se eu tenho o Espírito, então eu preciso ter o fruto. Se eu tenho fruto, então eu vou ter as características desse fruto. As características desse fruto: fé, paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E o outro, está sempre faltando um, né? Está sempre faltando um. Então, se eu tenho essas características, é isso que Pedro está falando aqui. Lembra que ele falou para acrescentar? Olha o que vai acontecer. Se vocês têm fé, quem que traz fé para nós, irmão? A minha fé, ela procria? Não. É Espírito Santo. Então você acrescenta a fé que você tem. Eu tenho fé? Eu tenho fé. Quem colocou fé em mim? Espírito Santo. Se ele colocou a fé em mim, é porque ele está em mim. Então é acrescentado nessa fé que ele coloca para mim o poder de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Se você for lá nos 9 dons espirituais, tem lá dom da ciência, dom da sabedoria, dom do conhecimento. Tá vendo? Então é o Espírito que traz isso para nós. Então ele está dizendo, viva no Espírito e será acrescentado a todo dia, todo momento, todo instante. Aí o que vai acontecer? Acrescenta ao conhecimento o domínio próprio. E a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Essas são qualidades do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Se esta qualidade do Espírito, ela tem vivência em mim, então o que acontece? Esse fruto vai permanecer. Que fruto? O fruto do Espírito. O Espírito prevalece na minha vida. O Espírito prevalecendo na minha vida, as características são como frutificação, porque está sendo procriado dentro do meu coração, dentro da minha vida, e isso é expelido, isso é colocado para fora. Eu não demonstro amor por dentro, eu demonstro amor por fora. Com os meus atos, eu vou demonstrar se eu amo ou não. É dessa forma. Então, ele diz, olha, se vocês... porque essas qualidades, estando presentes, aumentando cada vez mais,
farão com que vocês não sejam nem inativos e nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a inatividez ou ser inativo no conhecimento de Cristo mostra que eu não tenho o Espírito, porque é o Espírito que me traz todo o conhecimento de Cristo. A palavra de Deus, ela expõe Cristo de uma forma maravilhosa. Tem coisa que eu não entendo e é o Espírito que vai introduzir no meu coração, ele vai interpretar isso no meu coração, ele vai revelar isso no meu coração, porque foi ele que inspirou a escrita e ele inspira agora a leitura ou a audição, né? Eu estou lendo, vocês estão ouvindo. Então ele inspira tanto a minha leitura quanto a sua audição e nós começamos a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que maravilha! Ô, pastor Samir, graça e paz, tudo bem? Bom ter o Senhor aí conosco. Então, é necessário que a gente entenda isso. Quando Jesus nos chama, ele falou, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E vocês agora vão. Para você dar fruto. Mas ele não diz que é para você entregar fruto para alguém. Para que vais e dê fruto. Dê fruto do quê? Do fruto que você tem. Que é o Espírito. Então eu vou mostrar as frutinhas. Eu estava olhando aqui o pé de acerola. Está bem aqui. O meu ainda está pequeno, está começando agora. Mas é assim. Então, você chama ele de quê? De pé de acerola. O que você espera que ele tenha? Acerola. São aquelas frutinhas, não é isso? Então o pé de acerola é o Espírito Santo. E aí vem as características ou as qualidades do Espírito, que são os frutos. Então, para que uma árvore frutífera seja vistosa, ela mostre as suas qualidades, ela tem que frutificar. Interessante que a primeira vez que deu fruto, acho que deu 4 ou 5, não foi isso, Ana Maria? Não. Mais ou menos isso aí, 4 ou 5 frutinhas só. Falei, esse pé não vai. Aí ficou uns dias sem nada, daqui a pouco floresceu, aí já apareceu umas 15. Aí sumiu de novo. Aí agora ele voltou a florescer e agora está cheio de fruto. Eu contei hoje, né, que eu tenho que fazer, fui lá contar o fruto. Não, que é interessante você acompanhar, né? Então eu contei, 36. Olha que legal. Então, aí eu estou lendo esse texto aqui e eu me deparo com Pedro falando isso, né? Que é necessário que ele vai frutificar cada vez mais. É para ter um aumentativo, não diminutivo. O Espírito de Deus, ele vai trazer uma somatória da virtude, do poder de Deus. A cada dia ele me mostra mais o poder de Deus. A cada dia ele me mostra mais a qualidade dessa natureza divina que ele traz para a minha vida. E o mais lindo ainda é que eu não merecia nada disso. Mas ele quis assim. Ele falou, não, eu escolhi você, eu vou te dar isso. Da mesma forma que ele escolheu você, irmão. Sabe? E o que a gente precisa é dar mais tempo para o Senhor. É ter mais tempo para com o Senhor, para buscar a palavra de Deus, buscar a Deus em oração. E aí, olha, elas vão estar presentes e aumentando cada vez mais. Nós precisamos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus, diz a palavra do Senhor. Então, a cada dia é acrescentado. Tudo com Deus é no acrescentar, é no aumentativo. Atos capítulo 2, quando ele começa a falar da igreja, ele diz assim, todo dia Deus aumentava aqueles que haviam de ser salvos. Naquelas reuniões que eles tinham nas casas. Hoje nós não temos mais reunião em casa nenhuma. Né? Hoje a gente se limitou ao templo, 1 vez, 2 vezes por semana, já é muito para nós. E se aumentar mais culto, eu não tenho condição de ir, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos compromissos. E se Deus tirar teu fôlego, o que você faz com os teus compromissos? E o que você vai apresentar a Deus?
Então a responsabilidade é nossa. Ainda que foi Cristo que nos escolheu, a responsabilidade está sobre os meus ombros. Jesus não vai falar, porque eu te escolhi, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada. Ele, pelo contrário, ele diz, olha, trabalhe enquanto é dia, porque vai vir a noite que ninguém mais pode trabalhar. Então o nosso negócio é trabalhar. Ele diz, negociai até que eu venha. Então Jesus não mandou ninguém parar. Né? Você tem que estar trabalhando, tem que estar labutando. Mas não podemos esquecer da promessa do Senhor, a palavra do Senhor. A não ser que você queira viver nesse mundo. Então busca só as coisas daqui e fica de boa. Mas se você é cidadão do céu, se você faz parte dos eleitos de Deus, se você é um daqueles que Jesus escolheu, se você é aquele que o Espírito Santo está fazendo parte, com a participação da natureza de Deus, busca as coisas de Deus. Se esforça, acrescenta a tua fé, porque a fé não é sozinha. É a fé, a esperança e o amor. Não é isso? E o que prevalece sobre essas três? O amor. Por quê? Porque o amor são atitudes. A fé eu não preciso demonstrar para ninguém. É eu e Deus. Deus e eu. E a fé não é proveniência minha, é de Deus. Agora, demonstrar o amor é proveniência minha. Se ele colocou o amor dele em mim, é natural que eu venha amar os meus irmãos. É natural que eu venha amar o próximo. É natural que eu venha amar a palavra de Deus, o reino de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus, a missão que Deus colocou na minha vida. Então é dessa forma. Entende? Uma pessoa que é passada pela regeneração, ela é nova, ela é novidade de vida, ela está cheia de vigor, aquele primeiro amor. Nós temos que viver o primeiro amor. Uma das coisas que Jesus Cristo cobra a uma das 7 cartas, lá em Apocalipse: tenho contra ti que deixou o primeiro amor. Não é a primeira vez que foi na igreja. Não é a primeira vez que foi na igreja. É o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? Quem tem que ser amado em primeiro? Cristo, claro, porque Ele é meu Senhor, foi meu Redentor e agora é meu Senhor. Então o meu amor tem que ser a Cristo. E como é que eu mostro o meu amor a Cristo? É amando a obra de Cristo. É vivendo o reino que Cristo trouxe até a minha vida. Ele me escolheu e me colocou no reino dele, para que eu vá e dê fruto. E o meu fruto permaneça. Então eu preciso perseverar. Lembra lá no começo que ele está falando? Você precisa perseverar em buscar ao Senhor, em crer no Senhor, em cantar ao Senhor, em adorar ao Senhor. Ah, tem 10 pessoas na igreja, não importa, o meu culto não é para as pessoas da igreja, o meu culto é para Deus. Eu vou e adoro a Deus, porque Ele é merecedor do meu amor, da minha adoração, da minha gratidão. Obrigado, irmão. A minha gratidão. Então é dessa forma. Hoje eu não quero cantar porque só tem 5 pessoas na igreja. Aí você canta para o povo da igreja? Então você não está cultuando a Deus, você está cultuando para o povo. Logo o teu sacrifício é vão, não serve para nada. E eu não preciso me importar com nada, eu vou no culto porque eu vou adorar a Deus e ouvir a palavra do meu Deus. Ah, mas o pastor grita muito, mas presta atenção na palavra. Ah, o pastor fala baixo demais, presta atenção na palavra. Se a palavra é de Deus, Deus vai falar com você. A todo instante, o Senhor está pronto para falar conosco. Nossa, 10 para as 9. Já está quase na hora de terminar. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente conclui essa leitura aqui. Muito bem. Que aqui, pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então vamos lá. O que Pedro está falando aqui para nós? Ele está falando, olha, uma pessoa que não tem essas coisas, que não tem essas qualidades, que não tem esse desejo pleno do conhecimento de Deus, essas pessoas que não têm paixão pela obra de Deus,
mas parece que está com a paixão ainda das coisas mundanas. Essas pessoas que não buscam o conhecimento da glória de Deus, não são participantes da glória de Deus e do poder de Deus. Sabe? Essas pessoas é como se fossem cegos, vendo só o que está perto. E ele se esqueceu da purificação. Quem foi que nos purificou de todo pecado? Todos os nossos pecados, quem foi que purificou? Jesus Cristo, não é isso? O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se eu me esqueço da purificação dos meus pecados, significa que eu esqueci de Cristo. Se eu esqueci de Cristo, então eu estou cego. Se eu estou cego, quem está prevalecendo na minha vida, no meu coração, não é o Espírito de Deus, mas o diabo. Um espírito maligno. O Deus desse século, que cegou o entendimento, para que eu não veja a verdade. Para que eu não entenda a verdade. Não é ver. Ver, você até vê as coisas que estão além de você. Aqui ele está dizendo, só enxerga o que é perto, o que está perto. Só enxerga o que está perto. Perto do quê? Perto da carne. Perto da carne. Então ele só quer pecar. Ele não consegue conjugar que ele precisa agora justificar essa purificação que Jesus Cristo fez no seu coração. Logo, ele não tem nenhum interesse por essas coisas. Ele não tem interesse por ler a Bíblia, ele não tem interesse por orar. Sabe, às vezes a gente fica vendo algumas pessoas, a pessoa tem dificuldade de orar. Tem pessoa que se você pedir para ele orar, claro, tem as pessoas que são tímidas, mas aquele que é tímido, mas ele ama a Cristo, então cada dia você percebe que ele está perdendo a timidez e cada dia ele está se abrindo mais para a obra de Deus. Tem pessoas que há pouco tempo não orava na nossa igreja e hoje já ora. Já faz a leitura devocional, faz a confissão. Há pouco tempo não fazia, mas isso é o quê? É a vontade de trabalhar para o Senhor através da nossa responsabilidade e o Espírito Santo de Deus no nosso coração, ele vai nos capacitando a cada dia. Quando você percebe, você está lá no púlpito ministrando a palavra de Deus e outrora você nem conseguia orar. Mas eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que não têm nenhum interesse em fazer. As pessoas não têm interesse, porque eles não, se passou por uma purificação do pecado, ele se esqueceu disso. Igual o Pedro está falando. Ué, o que acontece? Vocês esqueceram da purificação dos pecados antigos de vocês? Quem foi que purificou vocês? Não foi o nosso Senhor Jesus Cristo? Se Cristo te purificou, você tem mais é que buscar conhecer esse Cristo. Conhecer esse Cristo. Então ele diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais, ou cada vez maior, confirmar a vocação de vocês e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Tá certo? Então, se Deus nos chamou, Jesus falou assim, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Vão, dê fruto, e o fruto permaneça. Tem que permanecer. Entendeu? Se você permanece, então é porque o Senhor está nos dando a oportunidade de confirmar com os nossos atos a vocação que Ele colocou na nossa vida. Né? Eu sou eleito de Deus? Ok, mostra a tua eleição então. Como é que você mostra? Fazendo assim, fazendo essas coisas, buscando com responsabilidade as qualidades que o reino de Deus nos proporciona através de Jesus Cristo. Passou pelo processo da regeneração, o processo do novo nascimento, então agora nós queremos novidade de vida, conhecer tudo, até a gente chegar a criança, jovem, né, adulto, né, nesse processo espiritual que nós estamos falando, só para conjugar. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar o chamado de Deus, a eleição de Deus na vida de vocês, porque vocês fazendo assim,
jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aqui ele está nos mostrando, né, nos indicando para o dia da redenção, o dia do arrebatamento da igreja, o dia que Jesus Cristo virá nas nuvens para nos buscar, arrebatar os que estão vivos, trazendo aqueles que morreram com ele, e a partir desse momento haverá o julgamento final, a condenação final, tal lago de fogo para quem não é de Cristo, e os que são de Cristo agora entrarão, né, na entrada no reino eterno. Qual é o reino eterno? Os novos céus e a nova terra que o Senhor nos tem preparado, não é? Nós que somos a nova Jerusalém, estaremos entrando nesse novo céu e nessa nova terra para viver com o Senhor para toda a eternidade. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, meu querido? Como diz o pastor Samir, não estou vendo um glória a Deus aí. É? Então é isso. A Valdinei está falando, ó, eu era assim, ó, tinha medo de orar. Pedi ajuda e ele deu, é isso aí. Tiago fala, quem quer sabedoria, peça a Deus, que ele vos dá abundantemente. Você entendeu? Então quando nós pedimos a Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, irmãos, é necessário que nós tenhamos o desejo, o prazer, a alegria em fazer a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Tá bom? Somente os que são regenerados mostram uma vida com Cristo e cumprimento na palavra de Deus. Tá certo? Nós vamos ver, se Deus permitir, e o Senhor assim quiser, na próxima quarta-feira, nós estaremos estudando um outro texto agora, que João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 17. Tá bom? Então, esse será o próximo texto que nós estaremos aí estudando com muita alegria, com muito prazer. Irmão, eu amo fazer a obra de Deus. Mesmo não estando bom, meio doente, mas a gente precisa fazer a obra de Deus. Tá certo? Irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça. Quero agradecer a presença de todos vocês. Pastor Samir, Deus abençoe o senhor aí, a sua família, nessa nova cidade, a cidade de Tietê. E a todos os irmãos que estiveram conosco aí, tá? Que o Senhor os guarde, os dê uma noite abençoada, que o Senhor os livre aí dessas gripes, dessa Covid, que Ele faça cumprir a vontade dEle na nossa vida. Se tivermos que passar, amém, vamos passando pela prova, dando glória a Deus, porque sabemos em quem nós cremos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nações. Tá certo? Amanhã nós temos um estudo que será transmitido pelo Face da Metodista Central, tá bom? Nós temos um estudo lá amanhã às 7h30 da noite, se Deus assim permitir. E domingo, vamos ver o que acontece aí com as conclusões aí dos resultados de Covid. Aí nós anunciamos se haverá o culto em Tibiriçá presencial ou não. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém, irmã Valdineide. Que Deus abençoe a senhora também. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai querido e amado, neste momento nós queremos te agradecer pela vida de todos que estiveram conosco, Senhor, nesta live. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Senhor, se porventura tem alguém que ainda não passou por essa regeneração, tem misericórdia dessa vida, Senhor, e que o Teu Espírito traga esta vida também para este novo nascimento, para que compreenda a Tua palavra, para que aceite a Tua palavra, para que tenhamos ânimo, desejo em seguir os Teus mandamentos e também, Senhor, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida a fazer no Teu reino. Muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer por nós. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está em nosso coração. Obrigado por todas essas vidas, Senhor. Obrigado a Deus pela noite que o Senhor nos está dando.
nos guarda, livre de todo mal, e se for da tua vontade, um dia abençoado amanhã e à noite estaremos no estudo para a glória e honra do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a tua vida, hoje para todos sempre. Juntos vamos dizer amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus permitir.